Oi, gente linda, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho a respeito de um comentário que o Stefan colocou no vídeo onde eu tava falando sobre a solidão. Eu acho que nem era o intuito dele, enfim, eu ainda nem respondi a mensagem dele, mas eu tô com um tempinho aqui e resolvi gravar esse vídeo, né? Porque o Stefan falou de quando, até pra eu não falar errado, vamos ver, que quando a gente tá se sentindo tão sozinho que existe um medo desesperador de que a gente vai desaparecer, né? E aí, assim, eu achei muito pertinente esse comentário do Stefan, porque no fundo esse é o nosso medo. A gente tem um medo inerente de que a nossa existência não é algo real. Então, assim, é porque no fundo, essa existência nossa separada, né, como ser individual, especial, no fundo, ela não tem consistência, né? Porque quando o nosso corpo físico, né, morre, então essa nossa personalidade ou todas as características que a gente acredita, né, que são que é aquilo que nós somos, né, que anima este corpo, também se vai. Então a gente tem um medo assim inerente muito profundo de que no fundo a gente não existe. E é por isso que a todo momento a gente fica tentando chamar a atenção das outras pessoas. É quase como se a gente falasse assim: "Ai, por favor, olhe para mim, reconheça que eu estou aqui", né? E até assim, nesse contexto, Stefano, eu fui uma vez fazer um retiro do Mark Schultz, um retiro de 4 dias, que era um retiro de silêncio. E eu já tinha feito outros retiros de silêncio, confesso que o meu primeiro retiro de silêncio eu tava burlando as regras, achando que tava enganando os organizadores daquele retiro, mas no fundo, né, eu tava enganando a mim mesma, mas enfim. E aí naquele retiro, eu ficava tentando não, eu me comunicava com os meus amigos que também estavam naquele retiro e por meio de gestos, né, então de olhares, eu olhava e tal, eu sorria, enfim. No segundo retiro já foi um pouco melhor, assim, eu já tinha percebido que era importante mesmo ficar em silêncio, né. Mas nesse retiro específico do Mark Schultz, ele deu as instruções, foi muito legal, assim, porque no primeiro dia nós podíamos ainda conversar, falar, enfim. E na verdade, apesar, assim, de ter essa regra do silêncio, não era algo assim, eu não sentia que não era algo muito imposto, né? Como nos outros retiros, que se a gente tentasse verbalizar alguma coisa, ou seja, falar através da boca, né? Porque de gestos a gente estava falando, até que de vez em quando as pessoas chamavam a atenção da gente, mas enfim. Mas eu senti assim que no retiro do Marco Schultz que não sei se nós seríamos repreendidos se alguém falasse, apesar de que assim não houve essa tentativa por nenhuma pessoa, né? No entanto, nesse retiro que eu disse que eu participei da primeira vez, que era do xamanismo, nós todos dormíamos no templo. Então assim, nós não tínhamos um local assim privado onde era possível, né, você fazer qualquer tipo de coisa. E no retiro do Mark Schultz, as pessoas, né, inclusive eu, ficavam em quartos. Então, por exemplo, eu dividi um quarto com uma amiga e foi inclusive muito legal, muito interessante, porque essa é uma grande amiga minha, uma irmã mesmo, e a gente conversa bastante, quando a gente tá junto a gente conversa bastante, tanto eu como ela falamos muito, né, já dá pra saber pelos meus vídeos que eu falo bastante. Mas naqueles 4 dias que a gente passou em retiro, a gente realmente assim respeitou essa regra do silêncio. A gente dividia o quarto, a gente entrava no quarto, né, em silêncio, uma não olhava no rosto da outra, enfim, usava o banheiro, né? E foi muito interessante. E a proposta que o Marco colocou, quando ele propôs o silêncio, né, no primeiro dia, assim, à noite, ele falou: olha, então vamos nos preparar para amanhã entrarmos em silêncio. E ele disse que o silêncio era uma, não ausência, mas assim, que nós não tínhamos a obrigação e o compromisso nenhuma obrigação ou compromisso social, que a gente não precisava atestar para o ego de ninguém que ele estava lá e que ele existia, ou seja, a gente não precisava reconhecer aquilo, aquele ego, e que a gente estava livre desses compromissos sociais, que a gente não precisava nem falar bom dia para as outras pessoas, nem obrigado quando alguém entregava alguma coisa, e que essa era a nossa tentativa, assim, de afirmar ou de confirmar a nossa existência como um ser individual, né? E eu senti isso de uma maneira muito profunda mesmo. Eu senti que eu estava livre daquilo, que eu não precisava ter medo de que eu não iria existir mais, né? Ou de que eu iria desaparecer, como o Stefan colocou. Então, eu acho que
esse medo nosso da solidão é que a sensação que a gente tem é que se não, eu não tenho ninguém com quem interagir, então será que eu existo? Ou será que alguém está tomando conhecimento de que eu estou ali? E será que se ninguém olhar para mim, ninguém conversar comigo, ninguém me amar, será que eu sou um ser digno de amor, né? Então essa toda a nossa percepção que vem dessa interação. E o que eu estou dizendo aqui não é para que a gente se isole, vá para uma montanha e a gente busque esse lugar sozinho, né? Mas assim, de estar mesmo em solitude, independente de estarmos entre pessoas ou não. E para que eu acho que isso é algo com que todos nós conseguimos nos relacionar, né? Essa questão do medo mesmo de desaparecer, do medo de que nós estamos realmente sozinhos, de que nós estamos separados, de que nós não estamos conectados com tudo, né? E por outro lado, eu acho também que quando a gente rompe essa barreira do nosso corpo, porque tem uma crença muito grande e profunda de que nós somos o nosso corpo. Então, nesse sentido, né, o limite do nosso corpo, ou seja, o limite da pele aqui, é onde a minha existência, né, deixa de existir, vamos colocar assim, né? E aí, nesse sentido, a sensação ou o entendimento é de que nós somos seres separados, e aí a gente não se sente mesmo pertencente ao todo, porque a gente também não consegue entender que aquilo que eu vejo no mundo não é separado de mim, né? Que aquilo que eu vejo só tem aquela cor, aquela animação por conta de que eu estou observando e olhando daquela maneira, né? E aí, por outro lado, assim, se eu consigo me observar, quem é este eu que observo eu mesmo, né? Então, assim, nesse sentido de a gente perceber que esse nosso medo de desaparecer, no fundo, é infundado, porque a consciência que move todos esses pensamentos, ou que se percebe dessa maneira, né, separado, individual, enfim, que essa consciência, ela permanece independente de qualquer coisa, e essa consciência sim está unida ao tudo, né? Era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje, gente. Super, super obrigada pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. E namastê!